Fala, amigo da Bastante, tudo bem com vocês? Bom, videozinho de hoje eu vou trazer um tema que muita gente às vezes me pergunta e faz um questionamento, porque é um questionamento válido. Por que a gente não tem barco com motor de carro, com câmbio e essas coisas? Até porque um carro é muito mais eficiente que um barco. Então bora dar uma olhada. Bom, então, amigo da Bastante, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho desse tema, mas antes, se você gostar do vídeo, deixa um like, comenta o tema do vídeo aí e compartilha, beleza? Bom, o que acontece, né? Esses motorzinhos aqui que você tá vendo aqui atrás, isso aqui é um 15, aqui em cima tem um 200, tem outros motores por aqui. A gente tem aquela ideia de que motor de barco gasta muito combustível, velho. E isso é uma realidade, cara. Você pega um motor desse aqui, ele gasta 5 a 7 litros hora. Se a gente pegar 5, vamos pegar ele se deslocando, gastando 5 litros por hora, 5 litros por hora, numa média de fazendo 30 km por hora, vocês vão ver que ele vai ter uma relação de consumo pior que um carro. E a gente está falando de um 15, dois tempos. Teoricamente, o menor motor, né? Bom, vale salientar que existe sim diversos barcos com motor de carro, tá? A gente tem, por exemplo, a própria linha dos motores que a gente tinha Big Block 6.2 da Chevrolet, família GM. É um motor muito utilizado em embarcações esportivas, tá? É um motor muito utilizado. O próprio 627 HP, o motor de polpa mais potente que já existiu em mercado, esse motor utilizava o Big Block 6.2 V8, que a gente tinha da família GM, que é um motor que foi desenvolvido também para carro. Lógico que ele utilizava também o câmbio ZF, tá? Que é um câmbio meio que para conseguir ter uma, como eu posso dizer, uma questão de eficiência. Porque o que acontece? O motor de polpa não dá para pegar esse motor aqui e meter uma relação de 6 marchas. O motor ele tem uma eficiência que ele chega a mais ou menos a 4.000 rotações. Caso eu meta um câmbio e a gente mexa na relação de giro aqui em cima com giro no hélice, ele vai perder essa eficiência e não dá certo. Não dá, entendeu? Tem questões técnicas de não dar certo, mas geralmente o câmbio do motor é a relação dele. Aqui, por exemplo, é uma relação mais ou menos 2:1, ou seja, a cada 6.000 rotações que ele está tendo na cabeça aqui de força, ele está tendo 3.000 no hélice. Se você meter um câmbio e tudo mais, um reversor, não é interessante para um motor desse. Para um motor de centro, de muito torque, uma embarcação muito grande, você coloca o câmbio. Dá para utilizar o câmbio, cara. Um motor que não tem alto giro e tem muito torque. Dá para fazer isso no motor específico, não motor de polpa tradicional. Apenas no 600 HP V12 da Mercury, que a gente está falando de um bloco 7.6 V12. Imagina o tanto de torque que tem esse motor. E ele meio que tem um câmbio de 2 marchas somente. Uma marcha que ela entra quando o barco mais ou menos está em planeio por questões de eficiência. Ou seja, o motor de polpa hoje em linha de venda, que é o 600 V12 da Mercury, o 627 já não está mais em linha, tem só 2 marchas. O 600, o 500 não tem, que também é um puta do motor, o 500 HP V8 Supercharged da Mercury. Ele não tem câmbio, já o 600 tem. Então, tem que ter muita força, muito torque para não perder o limiar de eficiência do motor de polpa, né? Bom, a gente tem alguns motores de embarcações de carro, teoricamente, que ainda está no mundo das embarcações. Alguns motores, pode-se dizer assim. A gente tem motor estacionário, que é um motor de utilização mista, né? Você pode colocar num barco, num kart, fazer um carro com esse motor, uma moto, entendeu? Você tem, por exemplo, a Mercury tem um 3.0 TDI. 3.0 TDI V6, o que você pensa quando você lembra? Você olha para a traseira de uma Amarok V6, está lá, TDI, né? Pois é mais ou menos o mesmo motor de uma Amarok lá, mais ou menos acima dos 200 HP diesel, entendeu? Então o processo de marinização desses motores automotivos é um processo que às vezes o motor ele não tem a mesma questão de eficiência, a mesma curva de torque e potência, entendeu? Por exemplo, um motor que se encaixa mais ou menos, não se encaixa 100%, mas mais ou menos é um HB20 1.6, porque a gente está falando do motor 4 cilindros, 1.6 pequeno, que gera mais de 100 HP, então ele encaixa nos jets. Lucas, encaixaria para fazer num barco? Dá para fazer, ia comprar uma turbina e tudo mais, dá para fazer, dá até para comprar esse motor meio que zero, entre aspas, né? Só que em limiar de eficiência, você pegar um 100 HP desse, você pegar um 100, um 115 de polpa ou um motor propriamente feito para isso, a questão de eficiência do motor de polpa, ele foi mais voltado para utilizar um hélice, o hélice, o próprio jet tem um hélice lá, né, na turbina, jogando a água na propulsão.
Então, por exemplo, Lucas, eu pego um AP 1.8. Cara, você pega um AP 1.8, tem muita gente que pega AP 1.8 mariniza. Só que você entra num problema muito grande, que muita gente reclama. Lucas, eu coloquei numa lancha esse AP 1.8 e ela não decola, não fica legal. Não é por causa do motor, é porque o motor ele tem que estar em alto giro, principalmente os motores aspirados de carro, ele só libera a potência num pico de potência. E aí você pega um motor de carro, por exemplo, você pega um Celta. Você dirigir o Celta a 2.000, 3.000 RPM é uma coisa. Você dirigir o Celta na linha, próximo da linha de giro máximo, 5.500, é outra. O Celta vai beber, vai gastar bastante, entendeu? E às vezes você pega um carro, e se fizer o quilômetro por litro, por exemplo, Lucas, eu vou pegar aqui um carro 1.6 aqui, um HB20, e eu vou andar a 4.500, 5.000 RPM no carro, sem trocar marcha, porque eu já expliquei a questão do câmbio e tudo mais, que perde a questão de eficiência. Ele vai consumir muito. Então, quando você pega o motor de carro e traz para o mundo naval, ele vai trabalhar em alto giro e vai consumir muito. Só que o motor do carro não foi desenvolvido especificamente para esse uso. Ele foi desenvolvido para ter um uso na vida longa até 3.000 RPM. Ah, mas o motor do Civic, calma. A maioria dos motores. Você pegar um motor girador, um K20, um K24 da vida de um Civic SI, gira muito. Beleza. Mas você pegar um tradicional, não gira. Então, essa questão de eficiência não fica bom os motores de carro. São poucos motores que têm esse uso misto. Tipo assim, Lucas, tirar um motor... Dá pra você tirar um motor de um caminhão e pôr num barco. Beleza. Um MWM da vida. Mas é um motor que não é a gasolina, geralmente. É um motor diesel que tem muito torque. Lembra do que eu falei no começo? 600 HP, um V12. 7.6. Mesmo sendo gasolina, tem muita força, muito torque. Aí você pega o motor que eu falei, da V6, Amarok, diesel, entendeu? Então, os motores... A grande maioria de eficiência de gasolina são feitos para desenvolver a potência, tudo em alta rotação no carro. Só que, quando você traz para um naval, cara, você trabalhar sempre em alta rotação, esses motores não foram feitos para isso. Então a gente tem motores de bar, aqui ó, 2.8 aqui em cima da minha cabeça. Você pega um 2.8 hoje de um carro, pega um 2.5 de um carro V6, mano, o cara tem. Se o cara bota turbo, injeção direta, híbrido, que libera 300, 350 HP e tem uma vida útil. Você não pode fazer isso no motor de um barco. Tem que ser mais amansado, porque ele vai ter um trabalho árduo, entendeu? E voltando àquela questão do AP, só para finalizar. Muita gente pega o motor e mariniza. E tem um problema muito grande de eficiência do hélice. O hélice muda completamente a navegação, a velocidade final, a eficiência total do conjunto. E cada hélice foi desenvolvido para um desempenho, um desenvolvimento e uma relação de rabeta que aquele motor tem. Por exemplo, um hélice de passo 9, que é utilizado no 15, foi feito por um 15 que tem X relação de rabeta, que gira mais ou menos a tal RPM e tudo mais. Porque às vezes você pega esse 15 aqui, digamos, só exemplo, eu pegar esse 15 que gira 6.000 RPM e fizer ele girar 9, você acha que o hélice vai ter desempenho? O hélice pode chegar a ponto de ventilar por questões de tanta vibração que ocorre, entendeu? Então, e às vezes se eu colocar um motor, por exemplo, colocar um hélice muito pequeno, mesmo que caiba, por exemplo, pego esses 200, coloco um hélice muito pequeno nele, às vezes tem tanta força que aquele hélice não consegue fazer a embarcação desenvolver, entendeu? Então você entra nesse problema, porque você pegou um motor que não foi desenvolvido para utilizar uma relação de rabeta de um barco, você está fazendo adaptação e ainda tem o hélice para finalizar, que o hélice às vezes não dá certo, entendeu? Então, por isso, muitos motores de carro não são trazidos para o naval. Não é porque o pessoal não quer trazer, é muito mais fácil pegar e marinizar um motor e tal. Tipo assim, uma empresa pega, pô, fechei aqui com a MWM da vida, vou pegar esse motor, vou marinizar e tudo mais e utilizar. Beleza. Mas o motor, é igual eu falei, tem rabeta, relação de rabeta, tem hélice, e não encaixa, não fica eficiente às vezes. Então é melhor a empresa desenvolver um projeto que já é um projeto meio padrão, que já tem uns 150, 4 cilindros e tudo mais, já vai entregar mais ou menos a mesma potência, mesma relação de rabeta, hélice que dá numa marca, dá na mesma outra marca. Melhor já desenvolver o que já está no mercado e não vai ter dor de cabeça, não vai ter investimento tão grande do que ele fazer essas coisas, entendeu? Então por isso que eu acho que hoje os motores de carro, motor de moto, lá para fora o pessoal pega uma Hayabusa e bota no jet. Beleza, isso funciona. É um projeto legal, mas não é algo tão comercial, tão vendável assim. E principalmente, acredito que isso está ligado
a questões de garantia de uso. Cara, esses motores são testados. Imagina quantas horas de teste. Por exemplo, tem um motor, só para fechar aqui, tem um motor da empresa que ela vai lançar um 300 diesel. Eu esqueci o nome da empresa aqui. É um 300 diesel que ele tem rabeta dual prop e tal, se ela movimenta igual 600 HP e tudo mais. É um motor de popa. O motor já está em 2.500 horas de teste. 2.500 horas de teste para poderem homologar e pôr para venda. 2.500 horas de teste. O motor é diesel. Pegar um motor de carro e fizer isso, às vezes ele não aguenta 500 horas de uso, entendeu? Então, abração, vá com as fortes, Vale Titã.